E o Atlético segue firme na liderança do Campeonato Mineiro e com 100% de aproveitamento. Neste domingo, o time derrotou o Guarani por 4-2 no estádio Farião, lá em Divinópolis. Com menos de um minuto, Neto Berola quase abriu o placar, no chute que saiu por cima do gol. Aos 6, depois da bola na trave, o Erle perdeu um gol incrível. Na sequência, o goleiro Fred fez grande defesa na cabeçada de Magno Alves. Aos 12, Serginho perdeu outra chance. Aos 24, o árbitro Átila Carneiro Magalhães marcou pênalti, no lance em que Neto Berola pulou na dividida com Gilvan. Ricardinho cobrou e converteu. O Atlético ainda teve outra bola na trave, numa cabeçada de Renan Oliveira, antes de marcar o segundo gol. Novamente, com Ricardinho aos 29, depois de boa jogada de Neto Berola. O terceiro gol saiu aos 36. Magno Alves bateu forte de fora da área no canto esquerdo do goleiro Fred. 3 minutos depois, Neto Berola recebeu belo lançamento na área e tocou com categoria por cobertura para fazer 4-0. Com a grande vantagem no placar, o Atlético passou a administrar o jogo. Já o Guarani voltou mais ligado e aos 2 minutos diminuiu para 4-1 no chute rasteiro de Luiz Fernando. O Galo quase ampliou novamente com o Ricardinho, mas Fred defendeu aos 14. A equipe de Divinópolis teve mais chances, mas não conseguiu balançar as redes. Luiz Fernando chegou a cobrar falta na trave. A trave evitou também, aos 35 minutos, que Mancini marcasse seu primeiro gol, desde o retorno ao Atlético. Aos 46 minutos, Juninho fez o segundo gol do Guarani, arriscando de fora da área. Final de jogo, Guarani 2, Atlético 4. Átila Carneiro Magalhães, na minha opinião, não foi pênalti. Mas eu queria dizer uma coisinha, é o seguinte, a TV Minas foi quem fez essas imagens lá em Divinópolis para a gente ontem. Nós fazemos um pool das outras emissoras, que não são as detentoras dos direitos, e cada uma vai a um jogo. Esse jogo estava determinado para a TV Minas. A TV Minas teve N problemas ontem no estádio, lá no Farião, no estádio do Guarani. Problemas que a gente vai estar relatando aqui amanhã com mais tranquilidade. Dizer para o pessoal do interior o seguinte, a maior audiência que a gente tem de Divinópolis, o maior carinho que a gente tem pelo Guarani. Vai ficar difícil estar mostrando vocês aqui tudo o que acontece se não houver condição de trabalho para a imprensa. A gente teve várias cabines do estádio ocupadas por quem não era da imprensa. O estádio é de vocês, as situações suas, quem define são vocês. Só que a mídia que tiver dificuldade para trabalhar aí, não vai mais estar citando o Guarani aqui, não vai mais estar mostrando as imagens de vocês aqui. E aí, como é que fica? Então, a gente precisa ter condição de trabalho nos estádios pelo interior. Isso é uma outra reivindicação que a gente está fazendo em muitos lugares. A gente já questionou aqui várias coisas, vem questionando nível técnico, arbitragem, mas isso também é uma coisa que precisa ser olhada. Eu tô amigo do rei, né, Edmara? Pois é. Amigo do rei, tem a cabine, aí a imprensa que vai lá para trabalhar, para mostrar. Pois é, acho que... Milhões de Deixa eu dizer uma coisa, nós mostramos a rodada em rede nacional. Exato. A Bandeirantes mostra em rede nacional. Então, se nós continuarmos tendo esse tipo de dificuldade, vai ficar difícil da gente mostrar. Isso é inadmissível. A gente chega no interior aí, a gente tem que pedir licença para as pessoas que estão na cabine. Não pode acontecer isso. Ali são pessoas credenciadas e que precisam trabalhar para levar a melhor informação para vocês. De todas as outras emissoras, era uma emissora que está lá. É uma emissora que está fazendo pro PUC. Nós não estamos pedindo lugar para todas nós. É uma emissora que está fazendo pro PUC. Então, é inadmissível que aconteça isso. E voltando para o jogo... E amanhã a gente vai falar mais e vai mostrar fotos aqui também. Eu tenho certeza que o nosso querido Carlinhos Cruz, você como diretor da M7 também, tem que mandar um ofício para Divinópolis. Né? Pela M7 as providências vão ser tomadas. Agora, eu estou dizendo e alertando a galera lá do estádio, o pessoal do Guarani, que a gente tem o maior carinho, por Divinópolis, mas vai ficar difícil da gente estar mostrando aqui se a gente não tiver condição de trabalho. Né? E o Campeonato Mineiro já está essa maravilha, com esse nível técnico fantástico. E ainda se a gente não tiver condição de imagem para mostrar, é muito complicado. A gente vai estar falando mais sobre isso depois. O Guarani no primeiro tempo muito ruim, muito mal. O Atlético fez o seu jogo na primeira etapa, na segunda relaxou, já veio numa outra história. Então também foi um jogo complicado assistir na segunda etapa. E o Luiz Fernando é o grande jogador, é o mestre, aquele que arma todas as jogadas do Guarani. Mas o Guarani ainda ficou devendo, eu esperava mais do Guarani. Nas 2 primeiras rodadas do Guarani foi muito bem e depois caiu como caíram todos os times do interior. O nível técnico está muito ruim, o Atlético ganhou na hora que quis, o Cruzeiro ganhou na hora que quis, o América também teve dificuldades, nós vamos mostrar aí. Mas os times do interior precisam se preparar melhores,
Porque senão, ó, já caiu Ituiutaba, já caiu América, Ipatinga corre sério risco de cair, times grandes, Caldense caiu, times grandes caindo. Então, a gente tem que saber que eles, esse ano, o ano passado, o ano retrasado, eles sempre reclamavam de dinheiro. Foi melhor. Foi melhor o dinheiro da estão televisão. recebendo boa verba de televisão, recebendo, já não tem mais desculpa, não. Podem manter o time o ano Claro, todo. claro. Não precisa fazer time só para 3 meses, igual faziam anteriormente. Mas estão fazendo. Estão fazendo E é por isso que a gente tá precisam vendo se que tá preparar vendo aí. melhor. Porque senão, um desses aí, caem 2, né? E todos estão correndo risco de cair. E esse ano eu tenho quase que certeza que nós vamos ter os 4 de Belo Horizonte, né? Porque o Vila é grande de Belo Horizonte, aqui colado com a gente, porque o Vila se arrumou melhor, tem um time mais certo do que os outros, deve ganhar hoje lá em Valadares, o Democrata também não está ganhando de ninguém, vai para a 4ª posição. Agora, o pênalti não existiu ontem em Divinópolis, o Átila está muito mal, todos os jogos que eu vi ele apitando está mal, e a arbitragem, mais uma vez, tem sido um grande problema, né, no Campeonato Mineiro. A gente está aqui falando isso mais uma vez. Agora, o Atlético fez 4-0 no primeiro tempo, sabendo que tem um jogo que vai viajar lá para São Luís do Maranhão. Já foi. Né, já foi embora, essa coisa toda. Não ia correr no segundo tempo. Aí tirou o pé do acelerador e deu chance para a equipe do Guarani. Esperava-se mais do Guarani, sinceramente. Quando Claro, o placar pela de 4-0 forma como no ele primeiro tempo começou, assustou todo jogando mundo. em casa. Né? Jogando em casa, perder de 4 no primeiro tempo, assusta todo mundo. E tem mais, se o Atlético que insistisse no segundo tempo, podia fazer 5, 6, 7 tranquilamente no Guarani. O detalhe desse jogo, eu acho até, Flávio, que quando o pênalti mal marcado foi assinalado pelo Átila Carneiro, estava 0-0. Aí o Atlético faz 1-0 na cobrança do Ricardinho. O Guarani, jogando em casa, se abre para buscar o empate e até a vitória. Joga para vencer, claro. E abrindo a defesa para uma equipe com qualidade como o Atlético, fica muito exposta na defesa. E foi o que aconteceu. Abriu, tomou mais 3 gols, méritos totais do Atlético, e o pênalti mal marcado, na minha opinião, mudou bem o panorama da partida. No intervalo, aí soma-se tudo que vocês falaram, a questão da viagem para o Maranhão, pensando em Copa do Brasil. O time do Atlético tirou um pouquinho o pé, colocou o Ricardo Bueno, que mais uma vez não entrou bem no time, né? Foi muito mal na partida e puxou o restante dos companheiros nessa maré para baixo. E o Guarani mexeu bem, o Zé Ângelo deu um pouquinho de garra para aquela equipe que aproveitou também esse baixo astral do Atlético na segunda etapa. E aí, na segunda etapa, mostrou um pouquinho de futebol, como destacou o Serginho com o Luiz Fernando, que é o melhor jogador dessa equipe do Guarani. Agora, outra coisa também, Diego Souza, tem que se explicar. Esse ano, fez nada ainda, certo? Um jogador que custou o que custou. O ano passado, também, 1 ou 2 partidas que você pode destacar do Diego Souza. Ele tem entrado mal no jogo, está sendo poupado. Para entrar no segundo tempo, faltando 20, 25 minutos, tinha que mostrar muito mais do que está mostrando. Certo? Então, acho e o Atlético nega qualquer proposta pelo Diego Souza, aquela história que ontem rolou aí de Vasco, não sei o quê, não tem proposta. O Dorival Júnior já disse que quer contar com o jogador, que ele está buscando sua melhor condição física, então é por aí. Mas até quando ele vai buscar essa condição física? Então vamos dizer uma outra coisa, que o Atlético já está voando para o Maranhão para enfrentar o IAP na quarta-feira, jogo pela Copa do Brasil. Neto Berola, que ontem preocupou porque saiu sentindo o joelho, tudo bem com o Neto Berola, está viajando. A novidade na relação é o Toró. Finalmente o Toró aparece, quer dizer que ele já deve ter diminuído um pouquinho o peso, enfim. Diego Souza e Mancini estão na relação. O Richarlison não está, vamos explicar por quê. Ele está cumprindo suspensão do Campeonato Brasileiro. Próxima competição seguida, Copa do Brasil, realizada pela CBF, então ele tem que cumprir. Ele vai cumprir 2 jogos, ele já tinha cumprido 1, vai cumprir 2 jogos, então está fora. Lima e Jobson fora da relação. O Jobson, porque segundo a assessoria de imprensa do Atlético, teve um mal-estar ainda ontem, então ele está passando por exames e também não está nessa relação. E o Hever voltou, né? O Hever voltou, aí é o Léo e o Hever, acho que aí a zaga não tem nenhum problema. E ele agora, o Hever voltando, ele pode usar aí a formação que ele quer. Quem sabe Léo e Hever, né? Aí nós vamos ver essa zaga, como é que vai funcionar efetivamente. E é o tipo do jogo bom para o Hever voltar, porque o IAP, por melhor que seja, não vai ser melhor que o Guarani, não vai ser melhor do que o time daqui, não. Então o Atlético tem tudo para fazer 2 gols de diferença lá e já trazer uma Mas será que dá para definir tanto assim, olha, não é tanto assim, num desconhecido, né? Porque a Copa do Brasil você rola meio no desconhecido. Mas já não tem tradição, de vez em quando aparece um aí que tenta colocar uma zebra, mas nos últimos anos
não tem conseguido. E ele também deve usar o Jackson na lateral direita, porque não tem o Richardson, pode fazer o mesmo esquema. Ah, não, é o mesmo que esquema, ele com ganhou Serginho e Zé o Luiz. clássico, né? Serginho e Zé Luiz, o Jackson A na lateral velocidade direita. do Neto Berola também aparecendo por ali. Agora, Acho que ele pode matar rápido esse jogo. Eu queria só voltar na questão do Campeonato Mineiro, do jogo contra o Guarani, para falar um pouco mais da arbitragem, porque realmente é um problema sério. São 3 pênaltis marcados para o Atlético neste Campeonato Mineiro. Aliás, os 3, no mínimo, geram discussão. 2 eu tenho certeza que não foram, contra o Funorte e esse contra o Guarani. Contra o Tupi, eu fico até um pouco com dúvida. Você acha, então, Tem o do responde. Cruzeiro também. Então, vamos lá. O do Cruzeiro Vamos também. os 3 responder para São mim, 4, então. né? A pergunta que eu mais recebi ontem no Twitter, twitter.com/DesmarOliveira. As reclamações do Alexandre Calil no ano passado, tudo que o Calil falou de arbitragem, estão influenciando esse ano? Pode ser que influencie sim. Sabe por quê? Porque os árbitros já entram com medo e na dúvida vão dando ali. Tanto para Atlético e para Cruzeiro também. Não é só o Atlético, especificamente o Atlético, não. Por quê? Zezé Perrella e Alexandre Calil possuem mais tempo na mídia. E eles podem falar mais. E os outros presidentes não. Então, chegando assim, já entra com pressão, já começa com pressão. E tem, sim, prejudicado os times do interior. Os times do interior, eles têm 1 minuto depois do jogo para falar e para reclamar. O Zezé e o Calil têm a semana inteira, 10, 15 minutos, né, os jogadores, né, nos espaços que tem aí nas emissoras, para poder falar do juiz e poder de veto, porque o Cruzeiro vetou, inclusive, o árbitro do jogo contra o Atlético. Está vetado. Cleison Veloso. O Cleison Veloso. Então, eu acho que o poder de pressão de Atlético e Cruzeiro é muito grande. Agora, nesse início do campeonato, né, o Atlético está sendo mais beneficiado que o Cruzeiro. Eu não digo nem pressão só, eu acho até que a falta de preparo de determinados árbitros tem influenciado também. Falta aos árbitros uma certa qualidade. E peço publicamente ao José Eugênio, presidente da Comissão de Arbitragem, e ao Juliano Lopes Lobato, que está lá auxiliando, para conversar com esses árbitros, porque esses erros não podem continuar. E Atlético e Cruzeiro, que reclamam de arbitragem, neste momento em que são beneficiados até determinado ponto, não propositalmente, mas não terão o direito de reclamar depois, quando a arbitragem começar a errar contra essas equipes. Então vamos lá para o jogo do América, que também teve um pênalti que a gente pode colocar aí nessa história. O América mostrou que continua embalado e segue firme na busca pelo título do Mineiro. A equipe de Mauro Fernandes conquistou a 3ª vitória consecutiva, a bater o Funorte por 2-1 na Arena do Jacaré, na cola do líder Atlético. O América começou o jogo com ritmo forte, abriu o marcador logo aos 7 minutos. O lateral Marcos Rocha pelo lado direito, cruzou para a área. A bola encontrou o meia Camilo, que de primeira e de canhota acertou o ângulo do goleiro Rafael. Um golaço. Reveja o gol de Camilo. O Coelho continuou a pressão e ampliou a vantagem em cobrança de falta. Aos 12, Rodrigo também de canhota mandou uma bomba no canto esquerdo do goleiro e marcou o 2º gol americano. Reveja o 2º gol do América. O árbitro Ronei Cândido Alves marcou pênalti para o Funorte. Peter cobrou a penalidade com chute forte ao lado direito de Flávio e diminuiu para o Formigão. Reveja o gol do Funorte. Final de partida, América 2, Funorte 1. O América também começou o jogo, pedi o pessoal já posicionar as imagens aí do pênalti, que a gente quer rever. O América realmente começou o jogo, parecendo que ia ser com facilidade, que ia chegar fácil, né, extremamente ofensivo, o Funorte desesperado, e depois a coisa foi invertendo, foi modificando. Acho que de bom que a gente pode estrear, que a gente pode destacar a volta do Rodrigo. A gente está falando da questão da lateral esquerda, e ele voltou bem nessa situação. Mas olha, aqui, né, foi difícil também. Quinta-feira nós falamos aqui que aí o lance do pênalti. O Mauro Fernandes tinha a solução dentro de casa, que era o Rodrigo na lateral esquerda. Eu achei que não foi pênalti. Eu também achei que não foi. Achei que não foi pênalti. Não e foi. E o Preto foi expulso nessa partida, prejudicou o América, porque o Funorte foi para cima e poderia ter empatado o jogo. árbitro é o Ronei Cândido Alves, né? E ele foi expulso no erro dele, no erro de passe, que ele foi obrigado a fazer a falta depois, aí já tinha o amarelo, tomou o vermelho, foi expulso. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês e até para vocês comentarem. O Wagner Oliveira, técnico do Funorte. Meu Deus, que lance é aquele? Como me coloca o pé na bola sem a bola tá deixando, sem ter saído? Ainda mais nós estamos falando que adoro, não cara super bacana. Tá... Gosto mais do Wagner. Gente, por favor. Viu, Wagner? O Wagner tá vendo a gente, eu tenho certeza agora. Né? O Wagner foi um grande atacante do América. Rodou esse Brasil inteiro. Que lance foi aquele? Agora, o América, no primeiro tempo, deixou de enfiar 4, 5 no Funorte. Foi. Teve chances e mais chances e mais chances. No segundo tempo, mereceu perder o jogo. Certo? Com porque certeza. o Funorte foi para cima do América, o América com 10,
foi para cima. O Flávio fez defesas espetaculares no jogo de ontem. Voltou a ser o Flávio que a gente estava acostumado a ver. Se não fosse ele ontem, o América teria perdido esse jogo e estaria hoje numa situação complicada no Campeonato Mas, Mineiro. Flávio, vamos destacar aqui também a atuação do Camilo, porque quando ele foi contratado, a gente falou aqui que o América começava a se encorpar para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Camilo chegou, deu já uma modificada no meio de campo dessa equipe, marcou um belo gol ontem, por pouco não marca outro belo gol na segunda etapa. É um jogador que está chegando e está dando mais qualidade ao time. Boa. E o Marcos Rocha também, se a gente tiver que destacar, o Marcos Rocha também, bem na partida. Agora, o Mauro Fernandes vai ter muito trabalho com essa equipe. Falando rapidinho, o que a gente pode esperar do líder e do vice-líder nesse clássico de domingo? É óbvio, Atlético e América. Foi o clássico das multidões, é sempre bem esperado, mas hoje o Atlético tem uma maior condição de vencer o jogo. O Atlético está com um time mais acertado e o Mauro Fernandes, como você falou, tem muito trabalho pela frente. Eu também concordo com o Serginho. O time do Atlético, além de ser melhor, o técnico tem mais opções, o técnico do Atlético. Ainda mais para domingo ainda, que ele vai poder contar com quase todo mundo, né? Então, eu tenho certeza de que vai ser um jogo mais para o Atlético do que para o América. Eu não vou discordar dos companheiros, não. Eu acompanho os relatores. O Atlético, para o jogo contra o América, tem mais condições de sair vitorioso.